hoje no meio do completamente nada, no meio do mato. Hoje estou aqui para falar de um smartphone lançado no ano 2017 que foi muito marcante para sua época. E estou falando dele, claro, do Samsung Galaxy S8. Este smartphone maravilhoso que até os dias de hoje consegue ser ainda impressionante. Começando por esse design maravilhoso desta tela curva Super AMOLED incrível, que infelizmente o meu já tem uns trinquinhos aqui em cima, mas isso simplesmente não afeta em nada no uso. Mas essa tela AMOLED 5.8 polegadas curva maravilhosa com essas bordas finas que a Samsung na época chamava de Infinity Display. Inclusive foram um dos primeiros celulares da Samsung a contar com essa tecnologia, aliado ao aro metálico na cor preta e essa tampa traseira preta maravilhosa, que infelizmente o meu também está trincado. O leitor biométrico saiu daqui da parte da frente e foi para aqui atrás, do lado da câmera traseira. Na época, algumas pessoas reclamavam que a posição do leitor biométrico atrapalhava muito a questão da câmera, que muita gente acidentalmente colocava o dedo na lente, sujando ela a mesma. Porém, no meu uso isso aqui não atrapalha em praticamente nada, mas sinceramente é um dos celulares mais bonitos que eu tenho na minha coleção. E eu sou incrivelmente apaixonado nesse design, principalmente por causa dessa tela maravilhosa. Esse celular foi lançado no Android 7.0 Nougat, recebendo atualizações para o Android 8 e posteriormente recebendo Android 9 através da One UI 1.0, que na minha opinião deu uma outra cara para esse celular. Sinceramente, na época, isso aqui era muito bonito. Tem gente que não curte a One UI. Eu, por exemplo, gosto bastante desse sistema porque tem uns recursos bem interessantes. Eu curto bastante esse sistema em si. Eu não sou tão fã do Android 9, porém, graças ao One UI, eu passei a gostar desse sistema. Graças a ela. Agora, falando sobre a tela, esse celular conta com uma tela 5.8 polegadas Super AMOLED com uma resolução de 2960 por 1940p e uma densidade de 565 ppi com a tecnologia HDR, que é que ele não mostra, mas tem suporte à tecnologia HDR. O que faz esse celular ter umas cores impressionantes até os dias de hoje. Muita gente pode comentar que esse celular dá burn-in muito fácil. Realmente, esses celulares da Samsung que tem as telas AMOLED dão burn-in fácil. Porém, o meu modelo em específico não tem burn-in. Ou seja, a qualidade dessas cores são realmente impressionantes. E é claro que eu vivo tomando cuidado para não ter qualquer tipo de burn-in ou qualquer outro problema recorrente com essa tela. Porque tem alguns casos de Galaxy S8 que infelizmente dão bastante burn-in ou casos de tela verde. Quando o display fica completamente verde e o celular fica praticamente inutilizável. Não é o caso desse aqui, que tem uma qualidade impressionante. Ainda mais com essa wallpaper que eu coloquei, fica simplesmente surreal. Assistir qualquer vídeo, qualquer coisa nessa tela é surreal. É impressionante. Fora que estou aqui debaixo, no meio do nada, estou aqui debaixo do sol e a tela simplesmente tá impecável. Ainda dá pra entregar muita coisa. Agora, falando sobre o processador, esse vai ter um processador Exynos 8895 octa-core, com 4 núcleos rodando a 1.3 GHz e outros 4 núcleos rodando a 1.7 GHz, aliado com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno. Na minha opinião, só que ainda assim continua sendo muito bom. Ele ainda é melhor que muitos celulares de entrada por aí, como o Moto G05, o próprio Moto G15, como o Galaxy A07, o A05S. É um aparelho que ainda assim dá conta de muita coisa mesmo. Claro que, por ser um smartphone de 64 GB, você vai sentir limitações na questão de armazenamento. Porém, ele tem expansão de armazenamento através de um cartão de memória de até 2 TB, o que é algo realmente bem impressionante. Mas
No meu uso, não vejo tanta necessidade. Até porque esse celular aqui, eu uso ele como meu celular secundário. Pra usar na rua, me divertir só um pouquinho, entre outras coisas. Em questão de jogos, eu não sou uma pessoa que joga muito, mas um demo, por exemplo, só consegue rodar muito bem. Você roda sem travar, sem nada. O jogo mais pesado que eu já joguei, que eu já rodei nesse celular, inclusive, foi o Call of Duty. Rodou sem problema nenhum. Porém, jogos como Genshin Impact, Arcanite Enfield, entre outros, vai sim travar esse celular, porque são jogos muito pesados. E convenhamos, é um celular lançado lá em 2017. Por mais que seja um Exynos, que as pessoas hoje em dia têm um certo preconceito com Exynos, este em questão não é um Exynos ruim. Muito pelo contrário, é um processador muito bom, que na época batia de frente com o Snapdragon 835, que muitas vezes ele conseguia ser até melhor que o Snapdragon 865, o 835. Ah, confundi aqui. Enfim, é um aparelho muito bom. Ele pode esquentar? Pode, como qualquer outro processador antigo, mas não chega a ser algo assim muito absurdo. Um dos recursos que eu mais gosto desse celular, que infelizmente foi descontinuado na linha S10 e em diante, é, sem sombra de dúvidas, um leitor de íris. Sim, esse celular tem leitor de íris e é algo assim impressionante. É um recurso herdado da linha Galaxy Note 7, que, como todo mundo já sabe, o Note 7 deu super errado por conta da questão da bateria, mas vou explicar isso mais pra frente. Mas é um dos recursos que eu mais utilizo nesse celular, é sem sombra de dúvidas o leitor de íris. Pensa comigo, você tá assim, você não pode tocar no leitor biométrico, você não pode tocar em nada. Você só vem, coloca seu olho aqui e ele lê. Pronto, desbloqueia rapidamente. Tanto no escuro. Ele usa sensores infravermelhos para ler sua íris. É algo completamente maluco, mas que eu adoro de verdade nesse celular. É um dos negócios que eu mais utilizo nesse smartphone. Outra coisa que eu curto bastante nesse celular é, sem sombra de dúvidas, a câmera desse celular. Um sensor traseiro de 12 megapixels, com abertura f1.7 e a frontal de 8 megapixels, também na abertura de f1.7. Esse celular, apesar de ser uma câmera de 12 megapixels, que para muita gente não pode impressionar muito, a qualidade fotográfica desse celular é algo realmente muito impressionante. É algo realmente incrível. Principalmente em baixa luz. Esse celular consegue fazer milagres às vezes. Eu gosto de usar bastante essas câmeras porque ela tem uma qualidade impressionante. É muito bom. Eu curto pra caramba. Então, pra mim, é uma das câmeras de 12 megapixels mais sensacionais que eu já usei em um smartphone. E olha que eu já testei uma penca de celular. Tanto é de 30 Ultra, tanto quanto esse aqui que eu tô usando pra gravar, que é o Widescreen Pro, que mais pra frente farei um vídeo. Mas, sem dúvidas, este Galaxy S8 consegue fazer fotos realmente impressionantes, tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal. Só tem que tomar cuidado porque, como o leitor de impressão digital fica do lado da câmera, tem vezes que eu acabo batendo o dedo aqui e sujando a lente, mas esse não é um grande problema em si, ao menos pra mim, por enquanto. Uma outra coisa que eu também esqueci de mencionar é a gravação do vídeo dele pode chegar em 4K 60 FPS. Fora a instalação de óptica que esse celular também tem, que é muito boa. Então sim, dá pra fazer uns vídeos bem impressionantes com esse celular. Então já troca de vídeo de 2017. Só que é aquilo, fazer vídeos em 4K nesse celular vai esquentar ele. Que é normal desses celulares mais antigos, mas ainda assim continua sendo bem impressionante. Acho que realmente não agrada muito no celular é a questão da bateria. Porque esse celular conta com uma bateria de 3000 mAh. O que para os padrões de hoje é praticamente minúsculo. E vê que tem os celulares fios com 6, 7, até 8000 mAh, que hoje em dia é normal, mas para um celular de 2017, 3000 mAh estava até que de bom tamanho.
A questão é a seguinte, depois do depois dos problemas que a Samsung teve com o Galaxy Note 7, a Samsung decidiu tomar uma atitude um pouco mais delicada, pois a reputação da mesma estava bem manchada com o Galaxy Note 7, que teve todo aquele caso de baterias explodindo, aparelhos sendo banidos, principalmente em aeroportos. Então a Samsung, na linha S8, ela optou por tomar um certo cuidado. Claro, ele só poderia ter uma bateria muito maior, poderia, porém ela não quis arriscar por justamente os problemas que ela teve com o Galaxy Note 7. Ele só poderia ter muito bem uma bateria de 3.600 mAh, que acredito que caberia muito bem aqui, porém ela foi cuidadosa. Uma outra questão dessas baterias desses Galaxy S8 é simplesmente a saúde da vida útil delas, porque a maioria desses Galaxy S8 que você encontra por aí já está com a saúde bem degradada, por questão de uso mesmo, já que é um aparelho bem antigo. O meu, graças ao bom Deus, a bateria do meu ainda está boa, fazendo em torno de 4 a 5 horas de tela, dependendo do uso. Como eu uso nesse celular é uso leve, na verdade eu uso misto, às vezes eu jogo um pouquinho, às vezes uso só para assistir YouTube, às vezes conversar. Ele dura entre 4 a 5 horas. Agora, se você for uma pessoa que realmente joga de verdade, espere um tempo de 2, 3 horas de tela. Infelizmente não tem muito o que fazer. Mas por outro lado, o bom é, como a entrada dele é USB tipo C, ele consegue carregar até que bem rápido. Convenhamos, em torno de 1 hora e meia a bateria já está cheia, dependendo do carregador, é claro. Ao menos pra mim, é um valor bem ok. Bom, e esse foi o vídeo. Se eu esqueci alguma coisa, se eu embananei com alguma coisa, eu peço, por gentileza, eu peço mil desculpas. Se vocês quiserem me corrigir em alguma coisa, deixe aí nos comentários. E se vocês quiserem ver mais algum conteúdo sobre esse celular, é só digitar. E é isso, falou!